Irmãos, vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos porque podemos, ó Pai, nos reunir neste momento, ó Pai, mesmo estando com uma certa distância, ó Pai querido, uns dos outros, nós podemos nos reunir, ó Pai, para estudar a Tua Palavra, ó Pai, que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas mentes e corações para que possamos entendê-lo, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Vamos lembrar aí onde é que nós paramos domingo passado. Foi na tribulação, não foi isso? Isso aí. Tá, falamos, né? Falamos dos sinais, né? E paramos no sinal que seria a grande tribulação, né? A tribulação, ela vai acontecer, né, tanto para a igreja de Cristo como para toda a humanidade, né? A tribulação, ela vai acontecer para todo mundo. Agora, algumas coisas nós precisamos entender, né, que vai acontecer durante a tribulação, né? Por exemplo, João, ele na sua visão, né, João fala de coisas que acontecerão antes da tribulação. Ele fala de coisas que acontecerão depois da tribulação, e ele ainda fala de coisas, né, que acontecerão durante a tribulação, né? Então é importante a gente atentar para esses detalhes, né, do que vai acontecer antes, durante e depois, né, para que a gente possa estar atento aos sinais. É interessante, né, entendermos que ela vai ser abreviada. Tá? A tribulação, segundo a palavra de Deus, será abreviada, e diz a Bíblia, por causa dos escolhidos, né? Por causa, né, dos eleitos, né? Em algumas versões, em Apocalipse, em Mateus 24, 21 e 22, ele diz, né, que será abreviada por causa dos escolhidos, né? Em algumas versões, eleitos. Tá? A grande tribulação, ela só será para a igreja ou para todo mundo? Os irmãos concordam com essa fala que a tribulação será geral, não será somente para a igreja? Para todos. Oi? É para todos. Sim, para todos, né? Agora, o que nós precisamos entender? Oi? Estamos vendo aí. Geral, como estamos vendo. Pois é, mas o que vai marcar, qual a característica da grande tribulação para a igreja? O que marca, né, qual a característica da grande tribulação para a igreja? Né, o que nós podemos, né, identificar, né, da grande tribulação para a igreja? Identificar os sinais que está escrito Isso, na palavra? principalmente os sinais, né? Porque a principal característica da tribulação para a igreja é, né, a perseguição da igreja. Por quê? Né? O mundo lá fora vai ter a tribulação? Vai sim, né? Mas vai ser uma tribulação que a igreja também vai passar. Tá? Mas a igreja ainda, mesmo diante das dificuldades todas, ela será ainda perseguida. Né? Ela será perseguida. Então nós precisamos entender que esses sinais, eles acontecerão, tá? Mas a igreja vai estar sendo perseguida, a igreja estará sendo perseguida e o mundo também estará passando por uma grande tribulação, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então essas duas coisas, a principal característica da igreja é a perseguição, mas, né, o mundo também estará passando por um momento de tribulação. Então, a relação da igreja, a relação da tribulação com a volta de Cristo. Né? Qual a relação da tribulação com a volta de Cristo? A volta de Cristo, segundo a palavra, ela acontecerá durante a tribulação. Ou seja, será o último evento da tribulação. A volta de Cristo marcará o final da tribulação e o início do milênio, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, a abreviação, ela será... A tribulação, ela será abreviada, né, por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, tá? E Jesus Cristo voltará, tá? Qual a principal marca da tribulação para a igreja? A perseguição, né? A perseguição. Agora, se nós pararmos para pensar, né, essa perseguição, ela marcará, né, a vida dos crentes, por quê?
muitos morrerão, tá? E preciso que a gente entenda, é preciso que a gente entenda que essa perseguição, ela trará para nós, né, um benefício que a gente vai, né, ver daqui a pouco. Mateus 24:9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Apocalipse 14:12-13 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que aguardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Aí, né, o que a gente precisa entender de mais importante vem no finalzinho do versículo 13, Apocalipse 14:13. E as suas obras os seguem. E as suas obras os seguem, né? Jesus estará olhando para nossas obras, para o que nós fizermos aqui, tá? Agora, irmãos, vamos atentar para um detalhe. O que a tecnologia tem contribuído para essa grande tribulação que virá um dia? Os irmãos já pararam para pensar que quando os irmãos acessam o Facebook ou fazem, né, uma inscrição lá no Facebook, no WhatsApp, né, no Google e qualquer coisa, nós estamos dando as nossas informações para algo ou alguém ou alguma instituição que poderá ser usado essas informações em um dia, né, da tribulação contra nós mesmos. Nós, quando participamos de uma mídia social, nós estamos fornecendo informações que serão úteis, acredito eu, nessa grande tribulação. Porque você será identificado facilmente, você será localizado facilmente. Um grande exemplo disso, acredito que os irmãos estejam acompanhando, é o que está sendo feito no estado de São Paulo para localizar aglomerações. Já viram essa questão? Que em São Paulo estão usando as telefonias, né, operadoras, para localizar onde tem grupos de pessoas aglomerados. Então, é uma tecnologia boa? Para o momento atual, né? Mas para a grande tribulação, não. Principalmente para a Igreja de Cristo, porque você vai estar ali, de repente, em um local com 10, 20, 50 pessoas e você vai ser localizado ali. Aquele grupo será localizado. Mas, independente de grupo, hoje, né, o Google te localiza onde você estiver. Você às vezes pensa que está escondido, mas, né, as suas coordenadas geográficas, elas são localizadas pelo Google, ele sabe. Tá? Se você olhar no histórico do seu celular, você vai ver toda a sua rotina durante o mês. Outras coisas que estão sendo trabalhadas, creio eu, para esse momento da tribulação, né? Por exemplo, existe nos Estados Unidos uma coisa chamada Echelon, que é conhecido como cérebro da internet, que ali ficam armazenadas as principais informações. No Brasil, a gente trabalha com um cadastro único, um sistema chamado CadSUS. E eu acesso esse sistema e pelo CPF da pessoa e pelo nome da mãe e o da pessoa, eu acesso onde a pessoa mora, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Eu, com o seu CPF, eu te localizo, se seus dados estiverem atualizados, onde você estiver. Tá? Então, são informações que as pessoas colocam em alguns bancos de dados que hoje são usadas para uma coisa, mas amanhã poderão ser usadas para outras coisas, né? E a gente precisa estar atentos a isso. Há uma ideia de se formar um banco mundial de imagens. Para que isso? Para que um banco mundial de imagens? Para que um banco nacional de imagens? Onde vai ali estar todos os brasileiros cadastrados? Porque nós colocamos as nossas fotos lá, né? Para alguns até para se aparecer um pouco, né, na mídia, fica bem na fita, coloca lá a sua foto, mas não pensa nas consequências disso, né? Alguns são mais prudentes, ao invés da foto, coloca outras imagens. Precisamos pensar nisso. Qual a principal marca da tribulação para o mundo todo? Né? Falamos da tribulação da igreja, agora vamos pensar rapidamente na principal marca da tribulação para o mundo. Que tribulação o mundo poderá sofrer? Tá? O que acontece? Existem alguns locais
natureza, né, coisas que serão usadas por Deus para que essa tribulação mundial ela aconteça. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Existe na Califórnia duas faixas, tá? Duas falhas, né? Duas falhas. Uma chamada Falha de San Andreas, que é na superfície da Califórnia, e a outra Falha de Cascadia, que é no mar da Califórnia, uma no norte e outra no sul, tá? E diz o texto, diz a história que ali está possível, né, haver um grande terremoto em um momento, tá? Há um terremoto esperado para a Califórnia que vai aproximar aí dos 10 graus na escala Richter, tá? Ou vai passar disso aí, tá? Então vai ser praticamente o fim da Califórnia. Mas há uma previsão para isso. Mas quando vai acontecer, não sabemos, né? Outra situação que tem preocupado, né, muitas pessoas, os supervulcões, tá? Supervulcões é uma coisa que está preocupando os cientistas, tá? Porque estão adormecidos, sim, mas quando entrarem em erupção causarão grandes problemas. Ah, pastor, mas nós não temos vulcão no Brasil. Você que pensa. Nós temos vulcão em Rio das Ostras, nós temos vulcão aqui em Nova Iguaçu, nós temos vulcão aqui na Serra do Mendanha, tá? Estão todos dormindo, mas um dia eles podem acordar. Nessa tribulação, talvez eles acordem, porque Deus vai permitir, pode permitir que isso aconteça. Então a Bíblia fala de super terremotos, tá? A Bíblia fala de maremotos, a Bíblia fala de tsunamis, a Bíblia fala de guerras, a Bíblia fala de fomes, né? Isso tudo tem acontecido, mas não vai ser só para a igreja, vai ser de uma forma geral, tá? As pandemias, né? Estamos aí vivendo uma pandemia que Lucas, né, descreve ela, tá? Então a queda de meteoros, precisamos ficar atento, né? Porque há meteoros sobre a nossa cabeça e um dia algum vai cair. Agora, lá em Apocalipse capítulo 8, diz o seguinte: quando o segundo anjo tocar a trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, olha só, uma coisa, né, não identificada naquela época, tá? Uma coisa como um grande monte, ou seja, uma grande pedra, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Como você descreveria, devido a essa descrição, como você identificaria isso? Será que não é um grande meteoro? Na quinta ou sexta-feira passou, né, um meteoro aí próximo à órbita da Terra, né, que alguns que seguem isso, né, ficam atentos. Mas é importante a gente estar atento a isso, porque um dia um deles vai cair, para se cumprir o quê? Apocalipse 8. Tá? Tocou-se a trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em chamas. Tá? Então isso mostra que um meteoro vai cair na Terra um dia e causará isso. Não só um, mas vários outros, né? Alguns acontecimentos que veremos na tribulação, ou alguns acontecimentos tribulacionais, nós poderíamos chamar, tá? A abertura dos selos. A abertura dos selos não vai ser só para a igreja sofrer isso, vai ser um acontecimento mundial. Lá em Apocalipse 6, né, fala dos selos, fala dos cavalos, tá? Dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá? Às vezes a gente tem medo disso, né? E realmente, tá? O medo ele faz parte da nossa vida, né? A preocupação é como vamos resolver o problema, tá? A abertura dos selos vai acontecer, mas quando essa abertura acontecer, isso tudo vai começar, né, na nossa vida, vai começar a acontecer no mundo, e o mundo vai sofrer com isso, tá? Por exemplo, os 4 cavaleiros, né, sairão, tá? Diz o texto: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. Aí vem o primeiro, tá? O primeiro cavalo. E eu olhei, e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele. O que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dada uma coroa. Saiu vitorioso para vencer. Aí começa. Tá? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê.
e saiu o cavalo vermelho, ao qual estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E por aí vai, vermelho, o preto, o amarelo, tá? E são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que precisamos, né, estar atentos a isso. E depois dos cavaleiros, começa a falar dos selos, né? O quinto selo, o cavaleiro, o quarto cavaleiro vai surgir quando for aberto o 4º selo. Agora, o 5º selo vai ser aberto. E diz: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Né? É o clamor daqueles que morreram, que estão diante de Deus hoje, que vão chegar para Deus e vão: Senhor, o Senhor não vai, né, fazer alguma coisa não? Nós sofremos tanto lá, né? E é como que ele estivesse cobrando de Deus que Deus agisse, né? Aí Deus, né, diz para eles: e foram dados a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Né? Deus faz tudo no tempo dele, não do nosso. Né? Mesmo depois, as pessoas na presença de Deus queriam que Deus agisse, e Deus diz: não, ainda não é o tempo. Deixa completar o número, né? E nós vamos então, aí que vai agir, né? Aí que eu vou agir. É interessante, irmãos, quando nós olhamos para isso, tá? E o verso 12, né, de Apocalipse 6, vai nos remeter a Atos 2:20 e a Joel 2:31. Né? Se nós olharmos Atos 2:20, se você quiser aproveitar e dar uma lida em Atos 2:20, né, e Joel 2:31, você vai ver que está ligado a Apocalipse 6:12, onde diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. A lua tornou-se como sangue. Aí, se você for lá para Atos 2:20, vai falar também que no dia do Senhor, né, quando Cristo voltar, a lua vai estar se tornada em sangue, né, lua de sangue. E esse sinal nós temos visto constantemente no céu, né, as luas de sangue. Aí diz, no verso 14: o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos, e poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Né? E quem poderá subsistir? Então, nós percebemos que a vinda do Senhor, né, ela será antecipada, ela será marcada por acontecimentos que todos estarão vendo. Que todos estarão vendo. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atento a esses acontecimentos para que a gente entenda tudo que vai acontecer. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Alguns entendem que esse silêncio no céu, né, já seria a volta de Cristo, né, que Cristo estaria voltando nesse período. No entanto, né, precisamos observar o seguinte: a Bíblia diz que quando Jesus voltar vai ser na 7ª trombeta, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? A 7ª trombeta é que marcará a volta de Cristo. A tribulação estará acontecendo e a 7ª trombeta será tocada e marcará assim a volta de Cristo. E nós o veremos descer em glória, para assim finalizar a grande tribulação, tá? Então, os 4 cavaleiros, tá, do Apocalipse, as trombetas serão tocadas, tá? As trombetas serão tocadas, e Jesus Cristo voltará,
Jesus Cristo voltará. Em Apocalipse 9, de 1 a 21, fala, né, não sei se a irmã Edith está ouvindo, do que ela comentou no domingo passado sobre os gafanhotos, né, sobre os gafanhotos, tá? Porque Apocalipse 9, 21 diz que quando o quinto anjo tocar a sua trombeta, vai acontecer algo que vai trazer tormento a algumas pessoas, além do que já estiverem sofrendo, né? O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça do poço, né? Como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aí é que precisamos entender. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, com o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente, aí observe, irmãos, que a esses gafanhotos foram dados uma ordem. Olha, vocês vão atormentar, né? Pastor, Oi. esse gafanhoto que nós estamos passando hoje. Não tem nada a ver com esses gafanhotos não, irmã. Não tem nada a ver com esses gafanhotos não, tá? O gafanhoto vai ser no período da tribulação, tá? No período da tribulação. Mas o que é importante que a gente entenda desse fato, tá? É o que eu vou ler agora. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Entenderam aí o cuidado de Deus, né? O amor de Deus para com os seus? Diante da tribulação, ele vai colocar na sua testa como que um selo, né? Ou na testa daqueles que estiverem vivos, né? Um selo, tá? Para que esses gafanhotos, eles não atormentem. Os gafanhotos vão ser como o anjo da morte, que vão passar, né? Passou na casa, e ao olhar os umbrais da porta e vir o sangue do cordeiro, né? Passaram direto. Os gafanhotos vão passar perto das pessoas, vão olhar na testa e vão ver o selo, né? Que Deus mandou colocar ali, tá? Que não tem nas suas testas o selo de Deus. Então, se a pessoa tiver o selo de Deus, eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada. Né? É interessante a gente olhar para isso e entender o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco, mesmo diante, né, da tribulação. Entendi, pastor. Muito obrigado. Entendeu? Agora, e o verso 6? Olha só o verso 6, o que diz? E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Né? Fugirá deles. Se isso fosse hoje, né, a gente até gostaria, sem tribulação, né? A morte fugindo da gente. Mas naquele dia, a morte vai fugir deles. Eles vão querer morrer, tá? Vão querer morrer e não vão morrer. Eu sei, irmãos, que o Apocalipse é um pouco duro, né? E, como disse para alguém esses dias, a Bíblia não é coisa fácil de se entender e fácil de viver, né? A Bíblia não mostra só as coisas boas, ela mostra as coisas que vão nos causar dores também, né? O verso 18, né? Apocalipse 9, 18, tá? Diz o seguinte: por esses três, vou ler a partir do 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Tá? E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Ouvi o número deles. E assim vi os cavaleiros nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Aí diz de novo: por estes 3 foi morta a terça parte do homem. Isso pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, né, que saíam da boca deles. Né? Então, o que nós percebemos? Em um momento da história,
será morta a terça parte da humanidade, né? Porque a palavra diz homem, mas incluindo todo mundo, incluindo a raça humana. Agora, como que isso vai ser cumprido, eu não sei. O que vai acontecer para morrer uma terça parte da humanidade se isso fosse acontecer hoje? Somos em torno de 7 bilhões, né? 7 bilhões por 3 aí, daria 2 bilhões e 300 e alguns milhões, né? Então, se isso fosse acontecer nos dias de hoje. Mas eu creio que isso não vai acontecer nos dias de hoje. Ainda temos mais ainda pela frente, tá? Porque os sinais não estão mostrando isso. Os sinais estão mostrando, talvez, que estejamos aí no início, tá? De um sofrimento, sim. Nós estamos diante de um sofrimento, mas a pandemia que estamos vivendo, eu creio que é anúncio da volta de Cristo. Mas não para esses dias agora, porque todos os outros sinais, tá? Ainda terão de acontecer. Qual o principal sinal que irá acontecer, que nós precisamos estar atentos? Olhando lá para Jerusalém. Por quê? Tá? O anticristo, tá? Ele vai estabelecer um governo mundial. Tá? Então nós precisamos estar atentos a isso. Tá? Quando em Jerusalém estiver acontecendo ali uma grande abominação, aí nós precisamos estar atentos, né? Porque estaremos mais próximos do fim. A Bíblia fala de 3 ais, né? E o terceiro ai, alguns estudiosos entendem que ali está se referindo, né, à 7ª trombeta, que é a volta de Cristo. Irmã Iracema, que falou alguma coisa? Sim. No capítulo 9, o primeiro versículo que eu leu, ele faz uma declaração que depois eu pergunto para o aí, mas eu gostaria de voltar nesse primeiro versículo que fala, né, sobre quando tomou a trombeta, aí no verso 2 abriu um pouco, no abismo que caiu do céu uma estrela, né? Isso, caiu uma estrela do céu. Qual é o versículo? Na saída do céu alegre e foi me dada a chave do poço do abismo. O que seria isso, assim, trocado em entender? É que eu não entendi, irmão. Eu não entendi o versículo. O versículo 1 do capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída. E foi-lhe dada a chave do abismo, né? A irmã, a pergunta foi o quê? Está falhando a sua fala, tá falhando, não está dando para entender direito. Eu perguntei o que significa essa estrela, o que significa essa estrela caída. Irmã, às vezes a gente tem que entender, né, literalmente. E vi uma estrela cair do céu. Então eu não posso dizer que foi um meteoro, porque a estrela já era conhecida naquela época, né, que João escreveu, e bem identificada, né? Quando Jesus nasce, né, os magos foram guiados por uma estrela, né? Então aqui eu preciso entender que é realmente uma estrela que cairá do céu. E a palavra diz que o firmamento ele será abalado e as estrelas cairão, né? Então eu entendo que uma estrela cairá do céu aqui, né, como está escrito, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, né? Agora, que abismo é esse, né? A gente precisa parar e pensar em algumas questões, né? A Bíblia não identifica que abismo é esse, tá? Agora, só diz que da fumaça vieram os gafanhotos. Eu penso que se isso acontece bem no tempo da circulação, não teria uma força demoníaca para fazer a circulação, obras de obras, será coisas do gênero bem parecidas com a cristãos. Eu estou entendendo o que a irmã está falando, mas aí a gente vai estar colocando uma interpretação, colocando um texto no texto, né?
Porque aqui não diz que os governos que... Entender que quando ela falou dessa parte, capítulo Aham. de 1 a 3, de Apocalipse. De 1 a 3, vamos lá, vamos ler. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendera por 1000 anos. Não, aqui é outro assunto, aqui está totalmente diferente. Aqui é quando Jesus voltar, tá? Esse Apocalipse 20, de 1 a 3, fala do início do milênio. Quando Jesus vai estar prendendo, esse anjo vai ser aquele que vai acorrentar e prender o diabo, tá? Por 1000 anos. Ele vai ficar preso ali por 1000 anos. A gente vai chegar lá já já. Tá? Eu vou deixar até aberto aqui pra gente... Vamos só fechar essa questão aqui. Oi. Eu estou pedindo para eu atentar, porque diz assim, ó, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. Lançou aonde? No abismo. E aqui a gente está falando também de abismo no capítulo 9. Então, assim, dá a entender, se subentende que esse momento aqui pode ter sido um anjo decaído que caiu, que abriu, né, o poço do abismo, e aí cooperou para tudo que está acontecendo, né? E até mesmo a própria perseguição da igreja. Mas esse anjo que caiu aí, esse anjo decaído que a irmã citou, seria agora na tribulação? Eu estou dizendo aqui no capítulo 9 isso. Quando vier a grande tribulação, o diabo vai estar, né, exercendo um poder sobre o mundo que nós só vamos ser... né? Muitos vão perder sua vida, mas os que ficarem só vão ficar por conta da misericórdia de Deus, né? Por causa dos escolhidos de Deus, que não vão poder ser todos ceifados, você não acha? Não vão ser todos ceifados. Quando Jesus voltar, tá? Vão ter crentes sim, vão ter servos dele sim vivos, né? E aqueles que tiverem morrido, tá? Vão ter um certo privilégio. Tá? Vão ter um certo privilégio. A gente vai chegar lá ainda. Tá? Vamos chegar lá ainda. Vamos começar o milênio aqui. A gente está finalizando essa parte da tribulação para entrar no milênio. Então segura aí um pouquinho para a gente colocar já o pé no milênio daqui a pouco. Tá? Então na tribulação vai ter os ais e Jesus Cristo volta. Tá? O profeta Isaías, ele também fala do Apocalipse. Se os irmãos quiserem ver lá em Isaías 65, tá? 65, 14 e 24, ele também fala do Apocalipse. Então, o fim dos tempos, né? Em toda a Bíblia a gente vai ver, tá, passagens que falam sobre Apocalipse. Nós não podemos nos prender apenas em João, né? Isaías está aqui, Ezequiel, Daniel, tá? Tessalonicenses também fala. Então a gente precisa estar atento a todas essas passagens para podermos entendermos, né? Podemos entender o Apocalipse, tá? Quais são os eventos finais que anunciarão a volta de Cristo? Eu falei das 7 trombetas, tá? A 7ª trombeta vai estar anunciando definitivamente a volta de Cristo, tá? Aí o milênio, vamos lá no milênio. Então na última trombeta, Jesus Cristo está voltando, acontece final da tribulação, acontece o final da tribulação com a volta de Cristo. Aí Jesus Cristo volta e acaba a tribulação. A igreja não vai mais sofrer, tá? O que vai ser feito com o diabo que estava solto? O que vai ser feito com ele? Aí é onde vem Apocalipse 20, tá? O anjo ele vai levar, né, coercitivamente ali, talvez segurar o diabo pelo braço ali, como nossos policiais fazem, conduz o indivíduo até a cela, né, e entra aí. E vai deixá-lo ali por 1000 anos. Diz a palavra que ele vai ficar ali por 1000 anos. Tá? E nesses 1000 anos, você não vai, né, as pessoas que estiverem vivas nessa época de 1000 anos, né, alguns dizem, não vai ter pecado na terra, tá? Porque o diabo não vai tentar ninguém. Mas por outro lado, aqueles que pecaram não vão poder dizer também, olha, foi o diabo que me tentou, né? Não estou aqui defendendo o diabo não, mas alguns, né, que possivelmente poderiam estar cometendo, né, algum pecado, não poderão dizer, foi ele que fez isso comigo, eu pequei porque ele me tentou, né? Então, não vão poder
não vão ter em quem jogar a culpa. Tá? Mas alguns estudiosos do assunto dizem que, né, não vai haver pecado, até porque ele vai estar acorrentado, preso. Né? Mas a natureza humana, eu acredito que vai estar ainda sendo a mesma, aqueles que estiverem vivos. Então Jesus, ele vai estabelecer o milênio. E o que vai acontecer, né, logo de início do milênio? É meia tribulação, Jesus volta e começa o milênio. O período de 1000 anos, né? De 1000 anos que, segundo a palavra, Jesus vai estar reinando sobre o mundo. Tá? Na visão de João, dos que sofreram por causa do milênio. Tá? Apocalipse 7, 13 e 14 diz: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? O que João vê aqui são aqueles crentes que vão morrer, tá? Que vão morrer durante a grande tribulação. João está vendo ali os crentes que vão morrer durante a tribulação. Tá? Agora, o que nós vamos ter por isso, que poderíamos dizer que foi aí um prêmio, né? Um prêmio. Esses crentes que que vão morrer durante a grande tribulação, tá? Eles vão ressuscitar com a vinda de Jesus e vão reinar com ele por 1000 anos. É como se fosse, como falamos, acho que falamos até no domingo passado também sobre isso, né? Vão estar reinando com Jesus, tá? E vão estar ali fazendo parte desse governo de Jesus, aqueles que morreram durante a grande tribulação, tá? Agora, eles vão ressuscitar e vão viver mais 1000 anos, né? Aí é uma questão que a gente precisa interpretar, né? E não tem como a gente colocar também ideias aí no texto, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Mas a palavra diz que Jesus vai reinar 1000 anos. Talvez simbolicamente seja um período, tá? Um período. Mas se formos pensar que realmente vão contar aí 1000 anos, tá? O que precisamos ficar atentos? Esses mortos, eles não vão morrer mais durante esses 1000 anos, né? Porque a palavra diz que eles vão reinar durante o milênio. E os mortos e os vivos, né, servos de Deus que estiverem ainda vivos, que sobreviveram à perseguição, que vão estar vivos, eles vão morrer? A palavra não diz o que vai acontecer com eles, né? Então Jesus não está ali, eu entendo que Jesus não está ali estabelecendo já a eternidade. Tá? A eternidade não será estabelecida com a volta de Cristo. Ela será estabelecida para a igreja quando a igreja subir. Quando a igreja for morar com Cristo. Aí nós estaremos entrando na eternidade. Aí ninguém mais morre. Né? Vamos ser transformados, vamos ter novos corpos, né? Uma nova vestimenta, uma nova roupa para estarmos diante de Deus. Aí ninguém vai mais morrer. Né? Mas enquanto estivermos aqui, nós não podemos dizer, não posso afirmar para os irmãos se quem estiver vivo quando Jesus voltar vai viver os 1000 anos. Mas a Bíblia diz que aqueles que estavam mortos, que foram mortos na tribulação, esses sim, né, governarão com Cristo 1000 anos. Talvez, né, não tenha morte nesse período, não sei, não posso afirmar para os irmãos isso, nem vou aqui arriscar a dar nenhuma interpretação, tá? Mas aqueles que estiverem vivos verão, né, nessa época. Mas nós não podemos estar colocando coisas onde não existe. Eu não posso colocar uma interpretação onde não existe. A Bíblia não, pelo menos eu não entendo, né? Não localizei na palavra ainda onde diz que os vivos continuarão vivos por 1000 anos. Diz que os mortos, os que morreram na grande tribulação, sim, ficarão vivos. Agora, se ninguém morrer, aí a morte não vai ter poder sobre a humanidade nesses 1000 anos. Né? É preciso que a gente faça aí um estudo bem profundo sobre essa questão. Tá? O texto diz o seguinte: e vi tronos assentados sobre Apocalipse 24, e vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta,
nem a imagem, e não receber o sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram. Aí diz, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Entenderam? Então, esses que foram mortos durante a tribulação, aqueles que João viu lá, né, na presença de Deus, tá? Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. Né? Agora, aí a gente para pensar, mas se João viu essas pessoas na presença de Deus, eles vão voltar para a terra para reinar? Eu entendo que sim. Por que eu entendo que sim? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro? Os irmãos lembram? O que Jesus fez quando Jesus ressuscitou Lázaro? Tira a pedra. Bom, tirou a pedra, mas, né, o que ele fez, o sentimento que ele demonstrou ali? Jesus riu. Jesus sorriu ali pelo fato dele ter ressuscitado Lázaro? Ou diz o texto que ele chorou? Né? Fosse cumprida, ele chorou, mas para que fosse cumprida a palavra do Pai. Jesus, ele chora em um momento, tá? Ele chora em um momento porque ele estava tirando Lázaro do seio, né, de Deus, da presença de Deus, e trazendo Lázaro de volta. Né? Então a gente entende ali que Lázaro estava ali gozando da alegria de estar na presença de Deus, e Jesus ressuscita Lázaro. Se alguém orar para eu ressuscitar, eu vou brigar. Né? Porque Lázaro viveu sim, mas ele morreu de novo. Entendeu? Então, Jesus ressuscitou Lázaro, tá? Mas Lázaro morreu de novo. Aqueles que ressuscitarão na vinda de Jesus, quando Jesus estabelecer o milênio, vão reinar com ele 1000 anos, mas depois vão ser arrebatados no final. Alguém tem alguma pergunta? Estou sentindo o povo muito calado. É bom, é melhor. Então, no milênio, irmãos, tá? Apocalipse 20, de 1 a 13, diz o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. É o texto que a irmã Iracema falou. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Né? Esses 1000 anos vão ter um fim, e o diabo vai ser solto. E o que vai acontecer após a sua soltura? Tá? Ele não vai acontecer, né, por ordem do STF, não. Ele vai acontecer para que a sua palavra se cumpra. Tá? A palavra de Deus se cumpra. Né? Deus vai fazer com que, né, o anjo liberte ele ali, tá? E ele volte para a superfície da terra, e ali começa ali a atormentar, né? E depois importa que seja solto por um tempo. Tá? Então, nessa soltura aí do diabo, o que nós precisamos entender? Vai começar a acontecer um movimento, tá? E é onde eu entendo que virá o chamado Armagedon, né? A mãe de todas as batalhas, como dizem, a mãe de todas as batalhas. O Armagedon, tá? Ele acontecerá para que haja uma guerra entre o exército de Cristo, o exército de Deus, e o exército daquelas nações que estarão no mundo ainda, né? Para que a palavra seja concretizada ali. Tá? O Armagedon será uma grande guerra que acontecerá, e a última guerra. Não vou dizer que vai ser a terceira ou a quarta guerra mundial, mas vai ser a última guerra. Tá? Sofonias 3, 8 e 9 diz o seguinte, né? Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Olha só, é o profeta Sofonias que está dizendo lá no Velho Testamento. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles,
toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira, né? Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo, né? Então é Sofonias dizendo que haverá a ira de Deus, né? Vamos falar um pouco sobre as correntes do milênio, né? Falamos sobre o milênio sem falar nas correntes, mas o que acontece com relação ao milênio? Há duas correntes que precisamos entender, irmãos. A corrente amilenista, tá? São aquelas pessoas que não acreditam no milênio, tá? Eles não acreditam que existe, que vai existir, nem que nunca vai existir milênio. Acreditam que Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja e acabou, tá? Acreditam que na tribulação, e alguns dizem até que não haverá tribulação, né? Mas os amilenistas são aqueles que não acreditam na existência do milênio. E existem os milenistas, aqueles que acreditam no milênio, tá? E dentro dos milenistas, nós podemos dividir ainda em algumas correntes, tá? Que são os pré-milenistas. Os pré-milenistas dizem que nós estamos antes do milênio, que não aconteceu ainda o milênio, tá? Que não aconteceu, né? A qual eu também entendo isso, que não aconteceu ainda o milênio, tá? Então, eu poderia dizer que eu sou pré-milenista, tá? Eu sou pré-milenista, nós estamos antes do milênio. Os milenistas defendem que nós estamos vivendo o milênio. É impossível a gente estar vivendo o milênio, né, se o diabo não está preso, tá? Os pós-milenistas acreditam que o milênio já aconteceu, que nós estamos após, né, o milênio. Então, a gente precisa parar e pensar quem é que está certo, porque cada um quer puxar a sardinha para sua brasa. Cada corrente, né, quer pegar um texto, muitas das vezes isolado, tá, e fazer a defesa da sua tese, tá? Então, a gente precisa parar e avaliar, porque a palavra diz que, se possível, muitos seriam enganados, né? Muitos seriam enganados. Então, precisamos tomar cuidado com isso, tá? Então, o pré-milenista, né, o milenista e o pós-milenista. Os pós-milenistas acreditam que o milênio já aconteceu. A recompensa dos que não se curvará à besta, tá? A recompensa pela perseverança. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então nós não sofreremos tudo isso em vão. O povo de Deus e servo de Deus não estarão sofrendo em vão. Eles passarão sim por momentos de dificuldade, mas estarão sendo recompensados por Deus, né? Como lemos lá em Apocalipse 26, serão sacerdote de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? Em outra versão, o verso que falamos atrás diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, tá? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo. Que ressurreição é essa que Apocalipse 26, Apocalipse 20, verso 6 diz, né? Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Se nós tivermos uma primeira ressurreição, é porque vamos ter uma segunda também. Concorda comigo? Nessa primeira ressurreição, serão ressuscitados os que morrerem durante a grande tribulação. Alô? Estão ouvindo? Oi. Com relação ao que o senhor perguntou sobre a ressurreição de Lázaro, e que nós concordaríamos que ele, na realidade, estava triste por ter tirado ele do reino dos céus. Eu nunca interpretei dessa forma. Isso, para mim, é uma novidade. Não é. Aí eu estou colocando a interpretação, entendeu? O que levaria Jesus a chorar naquele momento ali? Eu pensava até o momento que seria por tristeza por ele ter morrido, não porque ele tiraria ele do reino dos céus. É isso que eu sempre deduzi até hoje. Perdão, mas eu não estou identificando quem está falando. É Alexandra? Não, é Riva. É Riva. Tá, Riva. Perdão, Riva. Isso, tá. O que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta, né, para responder a sua pergunta.
Por que Jesus levou 4 dias para chegar onde Lázaro estava? Pelo que eu entendo ali ter lido a história da Bíblia, foi porque ele estava afastado numa cidade Estava distante. muito longe. Aham. Ele levou um tempo até retornar ao local da onde ele estava. Tá, Riva. Eu interpretei. É isso que... Ok, então deixa eu te dar uma explicação aqui que não está na Bíblia, tá? O que acontece? Os judeus, eles tinham, tá, o entendimento que o corpo, que a alma só saía do corpo após o 3º dia, tá? Após o 3º dia, a pessoa poderia não estar morta, tá? Aí alguém chega para Jesus, né, e diz que Lázaro estava doente, depois vem a cama, ele está enfermo, e Jesus diz, ele dorme, né? Mas se ele dorme, né, aí Jesus leva 4 dias para chegar. Não era tão distante assim não, tá? Ele conseguiria chegar menos de 4 dias. Mas só que ele ficou fazendo outras coisas para que se passasse os 3 dias, tá? Jesus ficou fazendo outras coisas, tá, para que se passasse os 3 dias. E ele chegasse então onde Lázaro estava. Talvez, não estou dizendo aqui que tá? Mas talvez a gente possa partir para essa linha de pensamento. Ele ficou os 3 dias para que não dissesse que ele não ressuscitou, que Lázaro não estava morto. Entendeu? Porque era costume naquela época, eles entendiam que o espírito só saía do corpo após 3 dias. Por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Será que não tem nada a ver também? Para que o judeu não pudesse dizer, não, Jesus não morreu, né? Então tem toda uma linha de pensamento que a gente às vezes precisa ter conhecimento dela e usar, né? Por que Jesus ressuscitou 3 dias? Por que ele chegou lá apenas no 4º dia, né? E a irmã ainda diz, né, Senhor, ele fede, né? Lázaro fede, são 4 dias. Então não havia probabilidade nenhuma de eles pensarem que a alma ainda estivesse no corpo de Lázaro. Então no caso, pastor, no caso, por exemplo, do Lázaro, ele estava no 4º dia, então realmente ele estava morto. E no caso de Jesus, ele ascendeu no 3º dia, no caso, as pessoas poderiam interpretar que ele ainda estava com vida? Se fosse no 2º ou no 1º dia, sim. Porque eles entendiam que o espírito só saía a partir do 3º dia. Entendeu? Eu não sabia sobre esse detalhe que os judeus pensavam dessa forma. É uma novidade. Tanto é que os judeus, tá, quando Jesus ressuscita, eles corrompem ali os soldados, né? E dão ali dinheiro aos soldados para que eles dissessem que o corpo foi roubado, né? Então a gente tem coisas que a gente precisa, né, entender, mas não está na Bíblia, né? Ajuda no entendimento da Bíblia, tá? Mas isso aí a gente né, não tem, como dizem, né, obrigação de saber. A Bíblia, né, a gente precisa ler e entender, mas para a gente entender a Bíblia, tá, muitas das vezes a gente precisa entender a história paralela a ela, né, os acontecimentos paralelos, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa antes de prosseguirmos? Eu quero perguntar ao senhor, pastor Edinho, eu quero perguntar ao senhor a respeito do milênio. O senhor tirou uma dúvida minha, porque para mim, nós já estávamos no milênio, quer dizer que nós não estamos. Não estamos no milênio não, irmão. No milênio, né, que eu falei, no milênio Jesus Cristo vai estar conosco. Ah, entendi. Ele vai voltar, aí vai ser estabelecido o milênio. O milênio vai começar com a volta dele, tá? Agora, nós não podemos dizer que ele vai estar conosco 1000 anos, porque o número 1000 na Bíblia ele tem uma simbologia muito forte, né? E a própria palavra diz que 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia são como 1000 anos, tá? Mas, né, podemos entender que será verdadeiramente 1000 anos, ou será um período fechado, um período, né, bem fechado, um período simbólico aí, né, de 1000 anos, tá? Então a gente não pode descartar as duas possibilidades aí. Mas Jesus, com certeza, ele não está ainda conosco, está em espírito, né, a gente crê nisso, mas no milênio ele estará fisicamente, novamente conosco. Entendeu, irmã Edinha? Ok, obrigado. Aí, né, vamos lá.
Alguém tem mais alguma pergunta sobre o milênio? Pastor, Oi. eu tenho uma pergunta, mas assim, é referente exatamente sobre o milênio, não. É sobre Apocalipse no geral. E se a gente falar, a Bíblia que foi escrito não é mudado, não será mudado, correto? O entendimento não é esse? Pastor? Oi, sim, sim. É que eu estava no gole de água aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então o que está escrito não será mudado, correto? Olha, antes, não será mudado para o cumprimento da palavra, né? Deus não mudará. Tudo que foi escrito acontecerá, né? Aí é que você falou, não será mudado. Nós estamos tendo muitas versões bíblicas adulteradas, né? O homem está mudando a Bíblia, mas Deus não mudará o cumprimento da sua palavra original. Tá, se eu pegar, por exemplo, então, como é que eu posso comparar? 2 Crônicas, né, do 7, aí vamos pegar de 7, 11 até o 20, porque quando ele começa a falar cadê aqui? De a aliança do Senhor com Salomão, né? E aí, se todos, principalmente o 14, todo o povo se humilhar, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Como é que eu posso colocar essa parte dentro do Apocalipse? Se te diz, né, que Jesus só voltará quando todo ser humano ouvir falar de Jesus, aceitando ou não, mas que ele ouviu falar, né? Alguém já falou, né? Sim. Então vamos supor que toda a humanidade ouça falar de Jesus. Cara, eu ouvi falar, mas eu quero aceitar. É já uma escolha minha, né? Livre-arbítrio. Então, mas vamos supor que todo ser humano aceitasse Jesus. Então entraria aqui, então não aconteceria o Apocalipse e aconteceria o que está em 2 Crônica. Olha, Os céus, a terra. Mas aí, se todo ser humano aceitar, né, a palavra não vai estar sendo cumprida, porque a Bíblia diz que alguns, né, não aceitarão. Não é que Deus predestinou, não estou falando com predestinação não, tá? Mas quando a Bíblia fala que alguns não aceitarão, tá? Porque a resistência será grande. Ele está falando sim. Eu sei, eu estou dizendo o seguinte, se eu for comparar esse 2 Crônica, né? Essa Paulo 14, principalmente, quando ele diz, Deus fala exatamente. Sim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Sararei a sua terra. Mas sarar a terra não é deixar de acontecer o Apocalipse, não. Sim, esse sarar a terra seria o que então? Fazer com que a terra, né, o homem colha, o homem tenha da terra o fruto que ele não tinha, né, muitas das vezes por alguma coisa relativa até mesmo à ira de Deus, ao pecado do homem, né, ao pecado do homem que causou aquela seca, aquele problema na terra, né. Sarar a terra é Deus permitir que o homem colha da terra, né, e sarar a terra com relação à saúde. Também podemos até interpretar isso, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, tá? Eu sararei a sua terra. Mas aí há os dois entendimentos. É a terra ou a terra mundo? Né? Então há questões que a gente precisa avaliar, né? Eu entendo que isso não aconteceria, tá? Numa aceitação global, numa aceitação 100% da população. Isso não vai acontecer, a própria palavra diz isso. Traz a Arca de Noé. A dureza. Traz a Arca. Pastor, o senhor está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Eu acredito que na fala do irmão Anderson, irmão, ele não está se referindo a toda a humanidade, está se referindo aos cristãos. Porque quando Salomão fez aquela oração intercessória pelo povo de Israel, ele colocou ali todos os feitos que o povo certamente faria, né? Porque somos humanos, somos imperfeitos, e pediu que o Senhor perdoasse. E aí o Senhor reforçou a fala de Salomão. Né? Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus, se os servos do Senhor, como Israel, caísse em contradição, pecasse, se arrependesse e se desviasse dos seus maus caminhos, entendeu, irmão Anderson? Ele não está se referindo a esse povo
global, o mundo inteiro. Todos vão ouvir, mas nem todos vão aceitar por conta do livre-arbítrio, como o pastor já falou. Nós não somos predestinados, não. Mas, mas nós fomos levados a crer, né? Levados pelo Espírito Santo de Deus a crer na promessa de vida eterna. Então, aqueles que creem ainda assim estão sujeitos a cometer erros. E se arrependerem e se desviarem do mal, todos nós temos que ter o cuidado de andar na palavra, né? De andar nos conselhos do Senhor, para não cometermos erros. No ano passado, o pastor até falou sobre isso, né? Que Jesus, hoje, ele atua como nosso advogado, ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Por quê? Porque nós ainda podemos visto errado de frearmos as nossas ações. O povo de Israel naquela época tinha essa facilidade, né, de ser levado por ventos de doutrinas. Então, como nós hoje, né, nós não estamos escape disso. Nós temos a palavra e a Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus diz, errei por não conhecer as Escrituras. O mente preguiçoso que não lê está sujeito a se levar por ventos de doutrinas. Entendeu, irmão Anderson? Sim, entendi. Entendeu? É isso aí, Anderson. Eu particularmente entendo realmente isso que a irmã Iracema falou, tá? Que nem todos serão salvos. Agora, não estou aqui defendendo, tá, a questão da predestinação. Que me desculpe os nossos irmãos presbiterianos, né? Mas a predestinação não está aqui sendo defendida, tá? Que muitos não aceitarão, mas para que se cumpra a palavra de Deus, né? Como foi dito, tá? Então, falamos da primeira ressurreição. Oi. Só para lembrar que o desejo de Deus é que todos salvem, que nenhum se perca. Mas a gente sabe que não vai ser assim, por conta a gente já viu no tempo de Noé, no tempo... Tá? Quando nós lemos isso aqui, que o diabo será solto, tá? E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações, é porque depois do milênio ele sairá e continuará ativo ainda por algum tempo, tá? Que a gente não tem como precisar quanto tempo será, tá? E finalizando, Apocalipse 20 mesmo, né? Continuando o texto, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, né? E aí finalizamos, né? Né? Que precisamos entender principalmente são essas questões que falamos. O que acontecerá depois do milênio, né? Vai ser, não temos como precisar o tempo, mas com certeza essa nossa ida, né, para a presença de Deus acontecerá, tá? Logo depois desse período. Alguém tem alguma pergunta para finalizarmos? A Fabiana tem uma palavra também para dar à igreja sobre a questão de missões.